Bem, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula de vetores, então, retomar algumas coisas aqui que nós já discutimos na aula anterior. A primeira coisa é que nós percebemos que para o movimento bidimensional seria necessário buscar uma representação que de forma intrínseca carregasse as informações de magnitude, direção e sentido. Nós concluímos que uma flecha ela traz essas três informações, sendo o comprimento da flecha a magnitude, a direção, como essa flecha ela está inclinada a um eixo de referencial que eu irei adotar, e o sentido é para onde a ponta da flecha está direcionada. Então nós precisaríamos dessas três coisas para representar o movimento, em mais de uma dimensão, óbvio. Então, além disso, nós definimos operações básicas com essas entidades que nós denominamos vetores, e essas operações, as operações até então definidas, foram de adição e subtração. O que nós iremos fazer hoje é justamente estender a outras operações. E a primeira operação dela é multiplicar um vetor por um escalar. Então, fica claro aqui, se esse escalar ele for diferente de zero, obviamente que nós não estaremos mudando a direção do vetor. Então, inicialmente aqui eu vou definir um escalar que eu vou chamar ele de S, tá? E esse S ele vai atuar sobre um vetor A. Então, considerando aqui para um S para um S maior que 1, para um S maior que 1, o que eu estarei fazendo? Por exemplo, S igual a 2. Então, se o meu S for igual a 2, em vez de A aqui, eu terei 2A. Consequentemente, o meu A ele estará aumentando. Então, quando eu multiplico por um escalar maior que 1, eu estou realizando uma operação de dilatação. Por outro lado, se eu multiplico por um S que ele é maior que 0 e menor que 1, vamos a um exemplo aqui para se tornar mais fácil o entendimento. Por exemplo, S igual a meio. Então, ao invés de o vetor A, eu vou ter um vetor A dividido por 2. Consequentemente, fica claro que essa operação aqui, ela é uma operação de contração. Quando eu multiplico aqui por um S nulo, considerando um deslocamento, se S é nulo, o meu A é 0, consequentemente eu teria um deslocamento nulo. Agora, dando continuidade e considerando valores de S menor que 0. Então, supondo aqui o S igual a menos 1. Se vocês lembrarem lá da subtração de vetores, vocês irão lembrar que o professor disse o seguinte, olha, se vocês subtrair vetor é idêntico a somar com um detalhe. Você está somando com o vetor que está sendo subtraído no sentido inverso. Então, o vetor menos A nada mais é que o vetor A, porém no sentido contrário. Então, o vetor negativo ele é um vetor com mesma magnitude de direção, porém em sentido contrário. Então, é óbvio aqui que quando você multiplica por um escalar menos 1 aqui, você vai estar fazendo apenas uma inversão de sentido. Consequentemente, você não está mexendo na magnitude e nem na direção, somente invertendo o sentido. Ok? Então, agora, finalizando as operações com escalar, ficou agora que o S entre menos 1, desculpa aqui, o S,
entre menos 1, S e 0, ou seja, S maior que menos 1 e menor que 0, nesse caso aqui, duas coisas irão acontecer, que é a inversão e contração. Por outro lado, para um S menor que menos 1, eu terei ainda a inversão e, além disso, eu terei uma dilatação. Ou seja, o meu vetor ele inverte o sentido e aumenta o tamanho. Então percebam que aqui, ó, essas operações por escalar, nenhuma delas muda direção, tá? Elas só mudam magnitude e sentido. É difícil definir direção aqui de vetor nulo, tá? Então não tem como eu definir direção de vetor nulo. Então é importante aqui não acrescentar nada nesse sentido aqui, nesse ponto aqui. Porém, nos demais aqui, eu tenho sempre a direção mantida. Consequentemente, o que pode mudar é magnitude e sentido. Então, nós iremos dar continuidade agora tratando de componente de vetores.